Salve gamers! Aqui é o Rafa e alguns sentimentos não podem ser expressados em palavras. Gris foi um dos últimos lançamentos de 2018. O jogo conseguiu encantar os gamers pelo seu visual e trilha sonora encantadores. Porém, o primeiro trabalho da desenvolvedora espanhola Nomad Studios se propõe a ser mais do que apenas um rostinho bonito, ao transmitir sua mensagem através de técnicas e estilos que não são muito usados no mundo dos games. Ao unir áudio, visual e interação, os jogos podem contar com um campo de possibilidades praticamente sem limites para transmitirem suas histórias e mensagens ao jogador. Mas enquanto a maioria dos jogos prefere usar formas mais convencionais para compor suas narrativas, com heróis, vilões e temas bem estabelecidos, outros títulos preferem trilhar um caminho mais sinuoso, usando abordagens mais subjetivas e abstratas, onde a história e a mensagem que o game está tentando passar nem sempre são tão claras ou facilmente compreendidas à primeira vista. Gris não está interessado em simplesmente dizer qual o seu significado ao jogador, e sim em mostrar o caminho para que possamos interpretar o que estamos vendo em tela. Uma abordagem que já foi usada por muitos games no passado, como o célebre Journey, que se tornou uma das grandes influências por trás de Gris. Algo que pode ser notado tanto pela existência de algumas rimas visuais entre os dois jogos, quanto pelo fato deles trazerem algumas propostas idênticas, como não utilizar falas ou textos para expor suas tramas. No caso de Gris, esta escolha ocorre por dois fatores específicos. O primeiro é que a falta de diálogos está ligada à própria narrativa do jogo, pois um dos grandes objetivos da protagonista, que dá nome ao game, é recuperar a sua voz perdida. Já o outro motivo está ligado a uma das mentes por trás do título. Conrad Rosé é co-criador da Nomad Studios e diretor criativo de Gris. Porém, antes de trabalhar no game, ele dedicou boa parte de sua carreira profissional ao desenho, já tendo sua arte utilizada por diversas marcas internacionais. A trajetória profissional do desenhista influenciou completamente no modo como o game conta a sua história. Conrad já falou em entrevistas que seu desejo de fazer um jogo vinha da vontade de levar sua arte para outras mídias. E assim, como a grande maioria dos desenhos e pinturas, Gris não expõe todos os seus significados logo de cara, instigando e desafiando a interpretação do jogador, que deve observar seus diversos elementos para tentar entender o que ele quer dizer. O visual do jogo é sem dúvida a primeira coisa que chama a nossa atenção, e não só pela sua beleza, mas também pelos seus detalhes, que trazem diversos significados. A forma como tanto a heroína do game quanto os estágios são compostos por linhas finas, gerando uma perspectiva harmônica, até o modo como as construções presentes no título vão se reconstruindo e ganhando cada vez mais detalhes, conforme novas cores são introduzidas àquele mundo, abre caminho para uma série de entendimentos sobre o que o jogo está querendo dizer e qual a sua história. As cores exercem um aspecto fundamental em Gris, a começar por elas serem a marca registrada do seu diretor criativo. Conrad é conhecido pelo seu trabalho em aquarela, e o desenhista levou isso para o game, que parece ter suas imagens pintadas à mão, e onde cada tom não está ali por acaso, sendo utilizado para ditar a transição, estética e qual será o clima predominante de cada estágio do jogo, que varia do vermelho para os momentos mais tensos e perigosos, até o azul, que irá predominar para os estágios mais bucólicos e serenos. Cores que vão se destacando e se misturando para formar novos tons, que exercem um papel importante no jogo, fazendo parte não só do seu enredo, mas também por serem usadas para transmitir toda uma gama de sentimentos e impressões ao jogador. Um artifício que é muito utilizado pelo cinema,
que também usa tonalidades diferentes para passar mensagens e informações ao espectador, como apresentar tons carregados de vermelho para simbolizar violência e perigo, e tons azuis, que nos remetem à solidão. Mas o visual de Gris não teria tanto impacto se não fosse a sua trilha sonora, que também não tem um estilo convencional e apresenta um caráter quase experimental, com faixas compostas de cortes bruscos, corais em diversos níveis e mudanças de tons frequentes, absorvendo os estilos de cada cenário e nos apresentando uma série de novas emoções. Esse estilo nada óbvio e recheado de interpretações está ligado à forma como a trilha sonora do jogo foi criada. Segundo o grupo Berlinist, que criou a trilha sonora do título, eles começaram a trabalhar nas músicas do jogo quando ele ainda nem existia. No momento em que Conrad lhes fez um desenho sobre o título, ele lhes apresentou as ideias básicas sobre o seu enredo. Assim, a trilha sonora do game foi totalmente baseada nas interpretações pessoais dos músicos sobre o que o jogo seria. Gris é um título que quer transmitir mensagens através de todos os seus elementos. E até mesmo a sua jogabilidade tem significados que podem não estar claros à primeira vista, mas que trazem algumas representações muito específicas. Segundo os cofundadores da Nomad Studios, Adrian Cuevas e Roger Mendoza, as habilidades que a protagonista ganha ao longo do game representam seu amadurecimento, em como com o tempo e muitas vezes a duras penas, ela aprende novas coisas que a ajudam a crescer emocionalmente e também a lidar com os problemas que aparecem em sua jornada, um simbolismo que pode ser facilmente aplicado a todos nós ao longo da vida. Outros elementos essenciais da jogabilidade também trazem simbolismos e objetivos óbvios, como o fato do game não ter combates, apesar de ter um antagonista, criando obstáculos ao jogador sem apresentar inimigos a serem combatidos. Um conceito que se encaixa muito bem em um jogo que não está interessado em desafiar o jogador através de suas mecânicas, mas sim em instigá-lo emocionalmente. Assim como uma pintura, Gris quer que você o interprete. Ele usa seus diversos elementos para criar conceitos e despertar sentimentos no jogador, que assume a função de não apenas guiar a pequena protagonista por sua aventura, mas sim de tentar entender o que ela significa. Ao fazer isso, o game subverte a forma como a maioria dos jogos se relaciona com os jogadores. Todo jogo quer despertar alguma emoção na pessoa que segura o controle. Isso faz parte da experiência e, se você pensar bem, os jogos que nos marcam são aqueles que nos despertam as emoções mais intensas. Mas a maioria dos títulos procura usar sua narrativa como um pilar para despertar essas emoções, e assim, quando nos envolvemos com determinado acontecimento em um jogo, isto acontece na maioria das vezes porque o enredo já vinha nos preparando para aquele momento, através do nosso conhecimento prévio dos personagens e da forma como a história vinha nos sendo apresentada. Gris, por outro lado, segue o caminho inverso, pois como sua história é subjetiva e abstrata, você primeiro precisa sentir as emoções que ele quer proporcionar e usar isso para tentar entender a sua história e mensagem. Enquanto a maioria dos jogos pede que você os entenda antes de senti-los, o game espanhol pede que você os sinta antes de entendê-lo. Uma proposta que abre possibilidades para diversas interpretações sobre o game, e este é justamente um dos seus pontos mais positivos. No meu caso, Gris quer falar sobre a superação diante de um evento traumático em nossas vidas. A forma como certos acontecimentos podem despedaçar nossas almas, nos jogando em um mundo que assume uma forma estéril e desprovida de alegria. Ele tenta demonstrar como precisamos enfrentar nossos próprios demônios e desafios internos, ora sozinhos ou com a ajuda de alguém, para finalmente juntar os pedaços das nossas almas e nos tornarmos inteiros novamente. Talvez esta não seja a sua interpretação sobre o título, mas esta é a magia dele, de abrir possibilidades sobre novas perspectivas, como no caso de Charlie Hall, do site Polygon,
que acredita que o jogo tenta nos ensinar sobre nossos medos e a importância de os enfrentarmos. Interpretações diferentes, mas que se tornam igualmente válidas em um jogo que se propõe a incentivar o debate e a reflexão. Um título onde o mais importante não é falar sobre os seus gráficos incríveis, sua música sublime ou sua jogabilidade apurada, mas sim sobre qual o significado que você dá àquela aventura e, principalmente, o que você sentiu enquanto segurava o controle. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários as suas impressões sobre Gris. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando.